Bom dia, estou sendo bem ouvido aí? Tudo bem? Então vamos lá. Agradecer esse momento tão especial das nossas vidas e trazer um tema para a nossa reflexão nessa manhã de hoje, para que nós comecemos com a máxima lucidez para conduzir os nossos desafios da nossa vida. Como o Pereira colocou, será com certeza um convite para nós analisarmos tudo que nós somos submetidos no nosso dia a dia. O que realmente faz a nossa vida ter um sentido, a nossa vida valer a pena? Muito mais do que nós ficarmos parados observando o lindo pôr do sol, que é maravilhoso, o nascer do sol também é maravilhoso, mas nós precisamos de ter alguma atitude, para que esse momento seja um momento de celebração, e não o único momento das nossas vidas. Era verão de 1986, eu tinha 18 aninhos, e como de costume, os nossos pais nos levavam no mês de janeiro, sempre, para passar ali uma semana abençoada e desejada durante todo o ano, numa colônia de férias para funcionários e aposentados do Banco do Brasil, na cidade de Itanhaém, aqui no interior de São Paulo. E a gente chegava lá sempre com a expectativa, né? Enquanto o Marco Aurélio era mais quietinho, tudo, eu e o meu irmão mais novo, Paulo Roberto, né? Que nesse verão tinha ali 11 para 12 anos, a gente já era assim, a gente contabilizava quantos amigos que a gente fazia. Eu chegava para minha mãe e falava: mãe, já fiz 4 amigos. É, filho, que bacana. Era a minha contabilidade, né? E aqueles amigos conhecidos, a gente passava uma semana inteirinha ali. E na época não tinha WhatsApp, então a gente não tinha facilidade para manter. Então a amizade começava e ali terminava. E nós chegamos e no dia seguinte, para nossa surpresa, ia ter um torneio de surf nas ondas de Itanhaém. Que beleza. E aí no dia seguinte, 8 horas da manhã, estávamos todos na praia. E toda a estrutura sendo montada, não é? Carrinhos de abacaxi do Havaí. Quem sabe o que é abacaxi do Havaí? Corta ali o abacaxi, é uma bomba de glicose, né? Coloca ali leite condensado, groselha, tudo que tem direito, né? Mas que é bom demais. Aí tinha aqueles do Paraguai ali vendendo óculos de sol, né? Aqueles óculos que duravam 2, 3 dias, né? Talvez a semana ali. Cangas, toalhas, bebidas, picolé naquela ocasião e opa, e que bom. Os mais novos não sabem nem do que eu estou falando, né? E tudo preparado, os surfistas todos, né? Chegando ali, cabelo arrepiado, aquela coisa toda, aquele sol maravilhoso no horizonte. Mas algo inusitado aconteceu. A imprensa ali para cobrir o torneio de surf de Itanhaém, São Paulo. Apenas a onda não cumpriu o combinado. Não teve onda. Não teve onda. E todos ali esqueceram desse mero detalhe, se prepararam com maior ardor ali, com a maior vontade, mas a onda não veio. E claro que com 18 anos eu não saberia tirar uma lição daquele momento, eu fiquei muito chateado. Mas hoje, fazendo um estudo sobre os desafios da nossa vida, eu começo a pensar que o desafio naquele torneio não apareceu, que são as ondas. A gente precisa de ondas para aprender a surfar nessa onda e cumprir aquilo que a gente mais sabe fazer ou mais pretende aprender a fazer. Se eu subir numa onda, eu caio de queixo na praia. Mas aquelas pessoas que estavam ali, estavam à procura de onda. E a onda, o desafio daquele dia, é o que iria sustentar toda aquela estrutura. E nós, mesmo antes de encarnarmos,
nós combinamos e aceitamos uma centena de ondas na nossa vida. Você pode vir aí com um problema, sem uma perna, sem um braço, beleza, estou dentro, vou surfar essa onda, e aí você vai ter um problema com a família, você vai ser abandonado pela família, melhor ainda, melhor ainda. E quando a gente chega no dia do torneio, vai dando um desânimo, a gente vai pedindo a Deus que acabe com as ondas, muito mais do que fortalecer a nossa habilidade para surfar em cima dessa onda, a gente pede a Deus e aos espíritos protetores, tende piedade de mim e não me dê esse desafio. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos trabalhando os nossos desafios. E quanto mais idade cronológica nós temos, mais nós temos a certeza, esse é o termo, a certeza, de que nós já superamos todos os desafios da nossa vida. Que não precisa mais agora de desafio, que eu já estou pronto. A pergunta é, pronto para quê? Porque como disse o nosso irmão Pereira, pouco antes ali no making off, nos bastidores, quando a gente chega do lado de lá, a gente fala, pronto, agora eu estou pronto, está pronto para quê? Está pronto para continuar, da mesma forma como você está dando sequência aqui. Ou será que a gente santifica no pós-desencarne? A gente ganha como mérito de uma longa e terrível encarnação, a santificação. Agora nós somos santos. Ninguém vira santo. A gente vai dar sequência ao mesmo aceite de desafios que nós estamos agora praticando. A gente vai dar sequência com o mesmo desprendimento, ou menor ou maior, do que aquele que nós temos para o nosso próximo, para aquele que está caminhando com a gente. Essa que é a questão. Gente, exemplos de personalidades que vencem desafios, nós temos muitas. Nós temos nas Escrituras Sagradas Jó, que perdeu tudo, foi submetido a todas as dificuldades, e foi resiliente, perseverante, disciplinado, e sobretudo, de uma fé inabalável. Nós temos Josué, para não dizer de Moisés, que foi o seu antecessor, o seu professor, que conduziu pessoas durante 40 anos para uma jornada atrás de algo prometido, e que num dado momento, aquele que contrapôs os egípcios, aqueles algozes, honrando a sua origem como hebreu, e que tem, como todos nós teremos, o final da sua encarnação de desafios. Desafios mesmo. Que por mais simbólico que seja, o desafio de abrir um mar vermelho. Porque quando nós estamos no oceano vermelho, nós estamos em busca de um oceano azul. De algo que mude a nossa percepção, que mude a nossa perspectiva, como nós vamos falar daqui a pouco sobre o consolo. E aí ele é substituído por Josué. Imagina que situação, alguém vir a substituir Moisés para conduzir aquele povo. Para cruzar um mar, para enfrentar pessoas resistentes, mentalmente, espiritualmente, para se emplacar e passar a viver numa terra prometida. Nós temos Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Olha os desafios que ele passou, não só da sua madrasta, mas por todo o caminhar de preconceitos, para chegar ao fim da vida, vencedor dos seus desafios, com mais de 400 obras psicografadas, que consolaram, que acalmaram corações.
E quando era perguntado, e aí, Chico, você é demais, né? Ele falava, olha, nós somos todos pessoas endividadas, com situações de pendências, e nós estamos fazendo o melhor para devolver um pouco daquilo que nós furtamos. Meu Deus! E aí quando nós estamos com 60, com 70, com 80 anos, a gente fala, poxa, eu já fui desafiado, agora Deus me dá uma trégua. Quando na verdade nós ainda temos muitos desafios, e conversávamos ali atrás, os desafios nunca podem acabar. A gente tem que aprender a surfar a nossa onda. A gente tem que aprender a trabalhar e a aceitar realmente os nossos desafios. E os desafios, a gente vai aprendendo. Eles são ofertados para nós na proporção do nosso sentimento e da nossa capacidade. Deus não nos submete a um desafio quando nós somos ignorantes. E aí nós temos ali no capítulo Tempos de Ignorância, do Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, Kiko, que ele mostra para a gente exatamente que nós somos avaliados e não julgados, já comecei a espancar aqui, e não julgados pelo quanto nós sabemos e sentimos. Então quando a gente vê aquela sensação, agora Deus perdeu a noção. Ele está me submetendo a um desafio que eu não sou capaz. Ele só nos submete àquilo que nós temos condições de vencer. À medida que nós expandimos a nossa consciência, que nós vamos crescendo, conhecendo mais, tornando o nosso coraçãozinho um pouquinho melhor, aí a espiritualidade começa a nos submeter a uns desafios um pouco maiores. Então, quando a gente pensar que Deus perdeu o controle, na verdade, Ele está percebendo que nós estamos ganhando o controle da nossa vida. E aí Ele fala, olha André, olha Pereira, olha Gleides, olha Vânia, aqui agora descasca esse abacaxi, ele é todo seu. Mas nós estamos na retaguarda. Sempre nós estaremos na retaguarda. Os Espíritos vão nos colocar. Jamais estaremos sozinhos, né? Então, nesse processo de crescimento e conquista da nossa lucidez, nós contamos com inúmeros recursos ou ferramentas, né? E a partir desses recursos, nós vamos desempenhando a nossa missão na Terra. André, a partir do nosso entendimento, então, a nossa verdadeira missão começa a ser cumprida. E a base da nossa missão é algo que a gente ouve muito, mas a gente dá pouca importância. A gente vê lá em Muzambinho, está escrito assim, fora da caridade não há salvação, não é assim? E a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre a caridade, da necessidade de nós crescermos na nossa percepção que enquanto nós somos pequenininhos, nós pensamos e falamos como pequenininhos, e que no momento em que nós crescemos, nós precisamos adotar a nossa postura de maturidade, pensarmos, sentirmos e expressarmos os nossos sentimentos e conduzirmos as nossas ações com base nesse nosso novo melhor, que a cada dia tem que se aprimorar. Então, a caridade, ela é o começo de tudo. Mas André, nós estamos falando da gente se melhorar para que a gente possa cumprir a nossa missão. O que isso tem a ver com o outro? Tem o mesmo a ver que nós para o plano espiritual. Já pensou se todo mundo pensasse em si mesmos o tempo todo? Então, a caridade, dentro do seu tríplice aspecto, né, o BIP, benevolência, indulgência e perdão,
Nós começamos a perceber que a cada dia, para vencer os nossos desafios, para poder, já que nós não abrimos mão da onda, nós estamos afeitos e desejosos de que as ondas apareçam na nossa vida, porque sem onda a gente não surfa. E sem surfar a gente não aprende. E surfar não significa ganhar o campeonato, significa que nós vamos cair na nossa praia de queixo muitas vezes. E aos poucos nós vamos aprendendo. Mas o maior exercício, aquilo que diferencia os grandes, e quando eu digo grandes, eu digo moralmente grandes, é um aprendizado que nós precisamos ter nos nossos desafios, que é aprender a comemorar o sucesso do meu irmão. Enquanto a gente comemora as nossas próprias conquistas, está tudo fácil, porque afinal de contas eu estou me gabando. No momento em que eu começo a comemorar, e eu tenho um exercício que eu faço comigo, que a minha esposa às vezes não aguenta, mas eu assisto aquele America Got Talent, para ver as pessoas ganhando as competições, e os pais se emocionando e chorando no bastidor, e eu tenho certeza que aquilo não é uma ficção. E aí eu me emociono, de sentir que aquelas pessoas estão crescendo, que aquelas pessoas estão vencendo, que aquelas pessoas estão surfando a onda dos seus desafios. André, mas isso é só uma música. É uma razão muitas vezes para a vida daquela pessoa. Então para mim é um exercício. É um exercício. E para minha surpresa, um dia estava lá em casa fazendo um jantarzinho, e aí estava o meu irmão e a minha cunhada, Paulo Roberto e Camille, e eles também sabem de cor todas as apresentações. Eles devem assistir muito e comemorar muito, celebrar muito as conquistas dos outros. Esse é um dos exercícios. Então, quando nós falamos de benevolência para com todos, fazer o bem, procurar entender que todos nós estamos atrás da nossa onda, e nós precisamos surfar a nossa onda, fazer o bem. A indulgência, nós olharmos o outro e darmos um desconto para as imperfeições alheias, entendermos que cada um está no seu momento, e precisa ao seu modo surfar as ondas dos seus desafios. Eu aprendi muito com aquele torneio de 1986 que não houve. Não naquela época, porque naquela época eu pensava como menino, eu sentia como menino e eu falava como menino. André, quer dizer que hoje você é fantástico, é demais. Não, mas se eu for 1% a mais do que eu era no verão de 1986, eu estou satisfeito. Precisa haver uma evolução sempre, né? Então, o que a gente precisa entender? Vamos fazer uma comparação com o sanduíche, né? Nós temos o exercício da benevolência, fazer o bem, da indulgência, do perdão, mas nós precisamos de um pãozinho para fechar esse sanduíche, que é o pão da misericórdia divina, que o tempo todo ora por nós, Ele enxerga a cada um dos seus criados, a cada um das suas criaturas, em nenhum momento Ele desiste de nós, em nenhum momento Ele olha assim e fala assim: André, vai lá e arrasa, faz o teu melhor. Será que Deus falou para Jesus, no espírito crístico assim: Jesus, vai lá e mostra o que é ser bom? Não. Certamente Ele disse: vai lá e demonstra, pelos seus gestos, pelo teu feito e pelos seus exemplos, qual o caminho para se tornar bom. E eu aprendi uma coisa que eu falava muito e não falo mais, que é a famosa virada de chave. A gente dá treinamento para clínicas, né, fora daqui, quando nós não estamos, né, nos dedicando à doutrina, e eu falava muito assim: olha, vem aqui fazer esse curso comigo, que é a sua virada de chave. Virada de chave não existe. Virada de chave é toque de mágica, é pozinho mágico. É processo, é organização, é transformação, é dedicação. Não existe
virada de chave. A gente é muito acostumado a entender que existe uma palma transformadora. Essa palma, ela começa no momento em que nós nos sentimos necessitados de mudança. Então, quando a gente se conscientiza, como se o nosso anjinho da guarda, e ele diz, fale para a gente: André, tá bom do jeito que tá? E a gente fala: não. Aonde você quer chegar, André? Em ser uma pessoa melhor. Aí começa o processo. Porque nós adoramos perder 10 quilos, mas quando alguém fala, é fácil, eu falo, conta para mim. Você vai todos os dias na academia, não come fritura, come mais água, dorme melhor, esquece um pouco esse celular, se dedica mais a alguma causa. A gente fala, tá, e o plano B? Qual é o segundo plano? Porque esse aí para mim eu não estou muito ajeitando com ele não. Porque nós não pagamos o preço. Nós queremos sim chegar num resultado melhor, mas sem passar pelo processo, pelas etapas. Então, gente, virada de chave é algo que eu estou abolindo do meu vocabulário, né? E o grande desafio que nós temos é usar o produto que hoje, infelizmente, está escasso nos supermercados e prateleiras, que a minha esposa Vânia, que está aqui, ela lida muito bem nas mentorias que ela dá, que é o tempo. Esse vai se consumindo e nós vamos perdendo todos os dias. E nós podemos fazer com que o tempo trabalhe em nosso favor, ou nós podemos trabalhar perdendo o nosso tempo. Então, nós precisamos entender que cada minuto que nós perdemos é algo terrível. E que cada segundo pode ser transformador. Eu gosto de comparar com esporte, porque a gente tem assim, sabe, uma afinidade muito grande. Então as mulheres que não gostam de basquete, não gostam de esporte, me perdoem, mas vocês vão entender a comparação. Estava tendo um jogo de basquete, né? Los Angeles Lakers, de um ídolo que a gente tem, que é o LeBron James, né? Que é o grande astro lá, com o Cleveland Cavaliers. E faltavam 6 segundos, e o grande astro, olha como é que todo mundo tem desafio. O LeBron James foi conduzindo a bola para uma bandeja. Para quem entende de basquete sabe que é a coisa mais à toa do mundo, é soltar a bola cai, 2 pontos, beleza, e eles iriam ganhar o jogo. E ele vai todo convicto e erra. E o time pega a bola e faz, e ficam 3 pontos à frente do time do LeBron James, do Lakers. Aí eu pergunto, se a gente está com a bola para repor com 3 segundos, a gente joga para aquela pessoa que acabou de enterrar o time, mesmo sendo astro? Talvez não. Mas o companheiro olhou, descobriu aonde estava o LeBron James e certamente um sentimento no coração disse assim, ele errou, mas ele é a nossa melhor perspectiva. E lança a bola até o meio da quadra, quando o LeBron chuta 3 pontos, levou o jogo para a prorrogação. Deus é assim conosco. Ele não desiste de nós. Em nenhum momento ele pensa, olha, o André Gleitz, não, olha, já erraram demais, viu? Dançou, viu? Já era. Não, ele sempre confia em nós. Ele sempre confia em nós. E tem uma frase que eu adoro aqui. Vocês vão falar, puxa, ele veio falar de espiritismo, aí ele pega e fala sobre filminho da Disney. Falam. Filminho da Disney. A flor que floresce na adversidade é a mais rara e bela de todas. Camilinha, para você, é da Mulan. Tudo aquilo que a gente conquista no momento de adversidade é a melhor das flores, a mais perfumada. E tem outra que diz assim, olha que lindo essa.
Não deixe ninguém definir os seus limites. O único limite é a sua alma. Do filme Ratatouille, lá para o Paulo Roberto. Olha isso. A gente começa a colocar limite nos nossos desafios. Esse limite está impregnado na nossa alma, o nosso perispírito, que nós temos lá no livro do Zalmino Zimmermann, da casa aqui, fantástico, é ali que estão impregnadas todas as nossas mazelas, e que nós precisamos, através dessa escolha pelo caminho do bem, pela atuação com benevolência, com indulgência, com perdão, para com os outros e para com as nossas falhas, a positivar essas cargas e mudar a nossa jornada, para que os desafios da nossa vida, de uma vida, possam valer a pena. Então nós precisamos entender que assim como tantos foram desafiados, o maior desafio da nossa vida é o tempo. Nós precisamos conduzir a nossa vida percebendo que hoje, no mundo de hoje, nós temos muitas dificuldades para aproveitar esse tempo. Eu costumo, comparar um pouquinho, e quem está me assistindo vai falar, pronto, ele vai falar da geração Z. Não vou não, gente. Quem está aqui da geração Z, quem está em casa assistindo, eu não gosto nem desses termos, começa a rotular geração. Mas a gente precisa pensar alguma coisa na nossa vida com relação a isso. A onda, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Ela é pessoal e intransferível. Cada um de nós cria a nossa onda. Cada um de nós aceita a sua própria onda. E nós estamos percebendo hoje uma grande dificuldade. E eu não tenho nada contra os nossos filhos queridos e as gerações que chegam de surfarem as nossas ondas. No entanto, existe uma propriedade que toda onda tem fim. Todas as ondas têm fim. Então eu acho lindo quando dizem, olha, eu não gosto muito de estabilidade, eu não gosto de ficar trabalhando numa empresa só, eu gosto mais de ficar em casa, eu gosto de viajar, de curtir a vida. Isso é maravilhoso, não percam isso que vocês têm dentro de vocês, os mais jovens. Mas lembrem-se, as nossas ondas, que estão beirando 60, os de 70, os de 80, elas vão terminando. E a capacidade e a habilidade de gerar ondas, ela tem que se desenvolver. E quando nós chegamos aqui, nós não chegamos para um torneio para curtir o pôr do sol ou o nascer do sol. Nós chegamos para criar as nossas ondas e fazer o melhor nessa vida. Então nós precisamos nos capacitar para gerar nossas ondas. André, mas já não basta os desafios que eu tenho, vou ficar criando desafio para mim? Pois é preciso. É preciso muito mais do que aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece, a gente criar as oportunidades, a gente se testar, a gente trabalhar em benefício. Vamos dar um exemplo? A gente tem em casa aquele marido difícil, Não olha para o lado não, que é bandeira, hein? Olha não. A gente tem aquela esposa complicada, não olha para o lado que você vai dormir no sofá. Aquele filho problema, aquele vizinho terrível, que por acaso ele não veio na parentela espiritual, mas Deus deu um jeitinho de encaixar ele na esquina da tua casa, para que você possa aprender com ele, e ensinar também. Então, são as nossas ondas. São as ondas que nós temos na nossa casa, na nossa vida, e que são de uma utilidade, gente, tremenda. E eu vejo uma pessoa de 83, quase 4, como a minha mãezinha, beijo para ela, que com certeza está assistindo, Zélia, que esteve aqui alguns domingos, atrás, ficou aqui na cadeirinha de rodas, depois sentou aqui, e aí ela olha e fala assim, puxa vida,
A gente vê ela na cadeira de rodas, sempre ativa, fazendo pilates, fazendo hidroginástica com 80 e poucos anos, dirigindo o carrinho dela, levando cesta básica para as pessoas. Ela escolheu a onda dela. Aí a gente fala assim, agora ela vai entrar numa depressão, num baixo astral tremendo. Aí ela fala assim, eu precisava desses meses de pausa para eu poder pensar muita coisa e dar valor realmente nas ondas, nos desafios, porque mesmo eu estando aqui, eu não posso parar de agir. Gabriel, pega o carro, leva a cesta básica para fulano está precisando de um medicamento, está precisando disso, está precisando daquilo. Ela poderia falar, agora eu vou maratonar Netflix o dia inteiro. Aí ela maratona TV Mundo Maior, palestra do fulano, do ciclano, comenta, faz resumo, recebe pessoas em casa, orienta, mostra um norte de vida para pessoas às vezes com depressão, com dificuldades. Desculpa, mãezinha, eu sei que a senhora não gosta que fale tudo isso da senhora, mas eu preciso falar. Eu preciso falar porque a gente precisa de exemplos. Certamente no verão de 1986 em Itanhaém, ela era menos do que ela é hoje. Certamente todos nós pensávamos, sentíamos e falávamos como crianças há um tempo atrás. E talvez hoje a gente também faça isso, a gente seja criança, mas um pouquinho mais amadurecidos do que nós éramos há 18, 20, 30, 50 anos atrás. Então, é essencial, gente. A gente pode se perguntar, André, mas você veio falar sobre os desafios, e cadê os desafios? Cada um tem no seu coração e na sua mente todos os seus desafios. Tudo aquilo que pode cumprir, tudo aquilo que tem deixado de cumprir pelo nosso comodismo, pela nossa necessidade de morarmos na zona de conforto. Não é assim que a gente faz? A gente vai ajustando para que fique bem confortável, para que a gente consiga cumprir. Não está errado não, mas nós precisamos dar um passo a mais todo dia. Quando a gente não dá um passo a mais todo dia, é como se nós nos transformássemos naquele bebezinho mimado, né? Faz beicinho, esperando alguém chegar para nos ajudar. Hoje nós sabemos que 43% das doenças de fundo emocional, elas acontecem pela conveniência que nós imprimimos. André, como assim conveniência? Quando a gente está endividado, a gente está dentro de uma redoma, de uma casca, de uma cápsula. Alguém pede dinheiro para endividado? Alguém amola o endividado? Quando a gente está doente, triste, alguém tem a possibilidade de chegar para a gente contando da sua tristeza, de nos tirar da zona de conforto. É muito mais gostoso estar doentinho, é muito mais gostoso estar endividadinho. E aí nós vamos criando em nós uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que vai se distanciando da prosperidade, que é o que Deus e a espiritualidade maior semearam em cada um de nós, pois nós somos a essência divina. Faça-se a luz, e a luz se fez. A luz dentro de nós, que como disse a Vânia há poucos dias, pode ser que não seja, acho que foi hoje ou ontem, eu falo há poucos dias, desde criança eu falo, lembra aquele dia? É hoje de manhã. Então, a nossa luz pode não ser a mais incandescente, a mais maravilhosa, mas é a nossa luz. É a nossa luz que tem que brilhar. Como ela falou lá, tem que tirar né? A candeia e o alqueire tem que tirar a capa. Deixa brilhar. Quando a nossa luz começa a brilhar, curiosamente as pessoas percebem e respingam um pouquinho nelas essa luz, mas respinga muito na gente. Muito. E nós começamos a crescer, porque ninguém consegue caminhar num caminho escuro. Ninguém consegue caminhar em meio à escuridão com os olhos vendados.
Quando a nossa luz começa a brilhar, por pouquinho que seja, a gente vai passo a passo, pé por pé caminhando. E quando a gente caminha, vai um pouquinho de luz na beira do caminho, e a gente percebe que ali na beira existe uma pessoa que não está conseguindo voltar para o caminho. E a gente tem todas as oportunidades para reconduzi-la. Essa é a vida de desafios que estava aqui no painel. Essa é a nossa vida de desafios, de acender a nossa luzinha que tem dentro, para que ilumine o meu caminho e também me permita enxergar aquelas pessoas que estão fora, que podem ser reconduzidas. São os nossos desafios. O exercício que eu convido vocês a fazerem quando retornarem para os seus lares, abençoados lares, é esse. Qual o desafio da minha vida? O que é a razão de eu estar aqui? Se eu fosse tão ruim, mas tão ruim, eu tivesse tão desfocado, teria uma grande chance de eu não estar mais aqui. Se eu estou aqui, é porque a escola não me expulsou ainda. É porque eu sou aluno matriculado. Mas tem outras possibilidades nesse mundo. Além da escola, tem o hospital. A gente pode ser conduzido muitas vezes para o hospital, para que a gente possa... Hospital, gente, a gente tem uma ideia de que é um lugar terrível, né? Eu adoro sopa de hospital, engraçado, né? Meu pai detestava, falava sopa, ele não queria ir para o hospital só porque lá tinha sopa. Eu, se falar que tem sopa, eu vou lá. Eu adoro qualquer sopa, ainda mais nesse inverno. Então tem horas que a gente é reconduzido a um hospital de corpos, a um hospital de corpo físico, quando na verdade, na maioria das vezes, nós estamos precisando de um hospital de almas. E aí, nesse sentido, entra a segunda parte da nossa fala. Hoje a dona Gleides falou que eu posso ir até às 13 horas. Todo mundo já olhou, já pegou o celular, vamos, desliga a panela aí e tal. Fiquem tranquilos que nós somos pontuais. Na nossa vida, nós precisamos nos conscientizarmos de que nós temos uma ajuda fantástica de Deus, que o Mestre Jesus já prometera, que um dia o Consolador prometido viria para clarear, não com essas palavras, eu estou trazendo aqui em miúdos, tudo aquilo que não foi bem entendido. E o Consolador prometido, a doutrina espírita cristã, ela nos oferece essa oportunidade de entender o que é o consolo, de mostrar um caminho para nós de como produzir as nossas ondas, como não fugir dos desafios, como acatar os desafios, num processo muito além de uma simples aceitação. Eu aceito, não. Em substituição ao aceitar, vem o compreender, o entender. O compreender a necessidade de nós colocarmos em prática tudo o que nós temos, tudo o que Jesus veio aqui nos ensinar. E quando nós falamos de consolo, para nos potencializar os desafios, nós perguntamos assim: o que é o consolo, gente? Quando alguém me consola, o que ela traz de bom para mim? Quando eu consolo alguém, o que eu ofereço para essa pessoa? E nós aprendemos, estudando aqui para a nossa palestra e durante esses anos de doutrina, que consolar é apresentar perspectivas. Quando nós começamos a ficar de beicinho, quando nós começamos a ficar tristinhos, quando nós vamos nos deprimindo,
E mais de 300 milhões de seres humanos nesse planeta estão em quadros profundos de depressão, sem dizer aqueles que têm de vez em quando uma vontadezinha de morrer, né? Não sei se aqui já aconteceu, assim. Acho que todo mundo de vez em quando dá aquela vontadezinha. E se eu não tivesse mais aqui? Será que não seria mais fácil? A gente começa a querer abortar a missão, a fugir do torneio, a tentar acabar com as ondas. Por quê? Porque a gente para de ver as perspectivas. A gente começa a olhar para todo lado e fala, cadê a luz no fim do túnel? Mas aquela luz no fim do túnel é do trem, ele vai me pegar. Tudo que tem de ruim a gente enxerga. E a gente não enxerga nada que tem de bom. A gente não enxerga que aquele companheiro que errou, dou a bola para você, você é o melhor nosso, vai e faz. A gente não enxerga. Muito menos com a gente. Então o consolo, gente, é esse abrir perspectivas. E era isso que o Cristo fazia em todos os momentos. Em algum momento, Cristo chegava e falava, você errou, hein? Você fez bobagem, mulher adúltera. Era assim? Era assim que ele fazia? Ele chegava, olhava, certamente pegava ali na mão, conversava, um minutinho só. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, eu não sei muito pouco, mas a parte do ao vivo a gente tem. Então, ele olhava para aquelas pessoas e falava, olha, a tua fé te salvou. Ele viu o lado bom da coisa. Ou então, vá e não peques mais. Ele transferia, obviamente, a responsabilidade para quem? Para o gerador de onda, para o surfista, que somos nós. Em algum momento ele falou assim, deixa que eu faço por você. Eu vou lá na tua casa. Fica tranquilo, continua deitado, tomando aguinha de coco. Naquela época não tinha água de coco não, né, Pedro? Não tinha água de coco, né? 2000 anos, não, acho que não, né? Então ele falava, não sei se tinha coco, né? Para fazer água. Não, ele falava o quê? Ele falava, vá e não peques mais. A tua fé te curou. Olha que interessante. Sim, ele era assim, enérgico. O momento ali que estava ali o barco, todo mundo, ele estava dormindo. E os apóstolos precisavam dele ali, porque tinha uma tempestade e tal. Ele acorda e chama de incrédulo. Porque ele era um professor, um pedagogo, um psicólogo, um médico, um mestre. Mas em nenhum momento ele assumiu a tarefa por eles. Assumiu? Em algum momento ele foi e fez? Foi isso que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, pediu para o Cristo? Não. Vai e demonstra, através do exemplo, como é bom ser bom. Em nenhum momento ele bateu no peito. Sim, ele apontava o caminho. Mostrava que ele era o caminho. Então o consolar, gente, ele passa por isso, pelo desprendimento, pela humildade. Ninguém que consola humilha. Ninguém que consola fala, olha, apesar de você ser muito orgulhoso, vaidoso, tal, quem sabe dessa vez dá certo. Não, isso nós que fazemos. O Cristo não. E a doutrina espírita, ela tem as suas bases que nós vamos mostrar aqui de forma sintética e rápida. Mas para que a gente possa abrir os olhos e falar, olha, meu Deus, essa doutrina, isso aqui é um diamante no quintal da minha casa. Eu posso fazer com que isso me ajude. O que não quer dizer que só vai te ajudar, porque a partir do momento como nós começamos a falar, às 10 horas, tempos de ignorância. Enquanto nós somos pequenos, nós respondemos por pequenos. A partir do momento que a gente cresce, a gente responde por pessoas maduras. André, não era melhor a gente ficar quietinho e não crescer para não ter compromisso? Isso é o que os sexagenários, septuagenários, octogenários, adolescentes
que somos nós, fazemos. Nós somos cronologicamente idosos, mas a nossa mentalidade ainda precisa amadurecer. Porque o que são 70 anos em 90 é muito. O que são 70 anos em 5 milhões de anos é pouco. Nós somos crianças. Ainda pensamos, sentimos, expressamos, falamos como crianças. Então, esse é o convite, para que através da doutrina espírita, que nos conecta com a verdadeira vida que é a do Espírito. André, você está falando então que a gente precisa fazer uma regressão, que a gente precisa... Não, eu estou dizendo que nós precisamos, através da doutrina espírita, de todos os ensinamentos do Cristo, compreendermos que jogo é jogo, treino é treino, e o verdadeiro jogo, a verdadeira partida é a espiritual. Nós estamos aqui sim, colocando em prática tudo que nós aprendemos, inclusive do lado de lá, trazendo para cá, para que quando a gente regressar, alguém assustou? Alguém acha que não vai regressar para o mundo de lá? Todos nós iremos. Todos nós iremos, daqui 1 segundo, daqui 1 dia, daqui 1 hora, daqui 10 anos, 20, 30. Ainda bem, graças a Deus, que nós não sabemos. Senão a gente entregava os pontos antes da hora. Então, é necessário que a gente compreenda a necessidade de nós vivermos para o Espírito. Obviamente nos alimentando e cuidando do nosso corpo, porque certamente seremos cobrados pelos anos abreviados da nossa encarnação de desafios, por não termos cuidado do nosso corpo físico, da alimentação, do sono, da dedicação, do controle da sua ansiedade, do quanto que você tirou a sua luz para brilhar, do quanto que você ignorou ou auxiliou aquela pessoa que está no caminho, finalmente das nossas obras. Seremos cobrados. Através da nossa consciência. A gente fica imaginando, né? Como é que vai ser o tribunal no plano espiritual, né? Vamos me colocar numa cadeira, vai ter um juizão lá, né? Tá um senhor velho, imponente e tal. Não. Na questão 621 do Livro dos Espíritos está lá, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Esse é o nosso juiz. Esse é o nosso juiz, que muito mais do que a gente imagina, que vão abraçar a gente, amarrar e jogar lá no famoso umbral, né? Porque a gente tem a tendência de só trocar o nome. O que as religiões tradicionais chamam de inferno, a gente passa a chamar de umbral. Não. O umbral de nossas vidas é a face oculta do nosso ser. É aonde estão todas as mazelas, todas as dificuldades que nós tínhamos condições de enfrentar e não enfrentamos, todas aquelas lágrimas que nós podíamos enxugar e não enxugamos, todos aqueles caídos que nós tínhamos condições de levantar e não levantamos, todas as ondas que nós tínhamos condições de surfar e nós ficamos sentadinhos na beirada da praia tomando água de coco. É aí que a nossa consciência vai falar: oiê, André, oi. Quem está falando? Sou eu, André. É aí que vale. Então a doutrina espírita, ela nos conecta através dos seus princípios básicos, né? Que nós vamos aqui rememorar com vocês, que já frequentam, né, a doutrina espírita, para que a gente possa entender realmente mais do que aceitar a realidade da nossa vida, os desafios da nossa vida. O primeiro é a crença num ente supremo, Deus. Deus que não mais entendemos como um velhinho de barba branca sentado no trono com o seu cajado, mas uma inteligência suprema do universo. A justiça e o amor sublimes e supremos, que tudo criaram, tudo criam de forma incessante e está por nós, sempre. A existência e sobrevivência do espírito. Poxa vida, um dia
em uma reunião, numa dos encontros que nós temos às terças-feiras em Guaxupé, na Casa do Caminho, né, eu fazia uma palestra um pouco sobre esse tema também, e as pessoas que estavam ali em busca de uma mensagem, uma psicografia. Aí eu pergunto, alguém que está ali descrê na existência do Espírito? E nós já puxamos aqui o próximo item, comunicabilidade entre os dois planos. Claro que não. Se você está ali esperançoso de receber uma mensagem do seu desencarnado pai, existe uma lógica em não acreditar na prevalência do Espírito, na existência do Espírito pós-túmulo? Não tem nenhuma possibilidade. E a comunicabilidade entre os dois planos, que cada vez mais se intensifica e cada vez mais se vê justificada pela ciência. E aqui nós abrimos um parêntese. Quando se fala, Espiritismo não é religião, Espiritismo é uma ciência. Aí fica assim, não, é uma filosofia. Não, na verdade, gente, a nossa vida, ela tem que ser embasada em virtudes morais, naquilo que nos conduz ao bem. Ela tem que ser justificada, sim, pela ciência, acompanhada e validada pela ciência. E ela precisa dar margem aos nossos questionamentos. Não ser dogmática. Então, quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, 1019 ou 18, eu sempre confundo, 1000 e alguma coisa, quem é que é o Papa do... Não é? 1018 ou 1019, perguntas, ali está todo o embasamento filosófico, em todos os setores e departamentos que podem surgir questionamentos. Do que se compõe a matéria, do que se compõe o espírito, é possível fazer isso, fala do aborto, fala da violência, gente, tudo, da preparação da nossa encarnação, do retorno à vida do espírito, tudo. Então a doutrina espírita, gente, como diz a moçada, é top demais, porque ela nos conduz de uma forma sensata e inteligente aos nossos questionamentos, ela dá margem para questionamentos, ela valida cientificamente, como que acontece a mediunidade, tem a glândula pineal, que todos nós temos, por isso todos nós somos médiuns, ou seja, intermediários entre os dois planos. No entanto, existe um desenvolvimento, cara, tudo científico, não tem nada inventado. E os princípios morais. De nada adiantaria nós entendermos a comunicabilidade entre os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, né? Que nós vamos falar rapidamente, se não tivesse todos os estímulos e a percepção de que na nossa vida nós daremos certo ou não em razão do quanto nós trabalhamos o nosso coração, o nosso bom senso. E para isso nós precisamos ter perspectiva, nós precisamos nos sentir consolados, para que os desafios de uma vida possam ser trabalhados todos os dias. Então, para quem está achando que já finalizou o pós-doutorado, o pós-doc, entendam o seguinte, que todos os dias, por mais que a gente seja pós-doutores, nós precisamos voltar no ciclo básico, como dizia minha mãe, na alfabetização. Porque o alfabeto nosso, de seres em evolução, nós não estamos falando sobre A, B, C, D, Ba, Bé, Bi, Bo, Bu, não, nós estamos falando da alfabetização moral do nosso espírito. De nós entendermos como que se unem as letras do alfabeto moral, assim como A, B, C, D, como que a gente une cada parte do nosso alfabeto espiritual, que é composto pelas virtudes, pelas possibilidades que nós temos de crescimento moral, quando nós entendemos que nós podemos ser muito bons, que nós podemos crescer todos os dias da nossa vida. Isso não é bom demais?
Quando a gente vê materialmente a nossa caderneta de poupança, né? O pessoal vai falar, o que é caderneta de poupança, né? É porque a Caixa Econômica tinha aquela caderneta, né? Quando começou, foi a primeira lá. Hoje só fala poupança, RDC, Tesouro Direto, não sei o que. Quando a gente vê aquele saldo crescente, a gente não fica feliz? Felicitemos pelo crescimento do nosso saldo moral. Do nosso saldo moral, que é o que vai nos defender pós-desencarne. Quando nós partirmos, quando nós regressarmos para a verdadeira pátria do Espírito. Aí vamos puxar o nosso saldo moral. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Quem vai puxar? A nossa consciência. Que vai nos conduzir para tantos lugares compatíveis com a nossa semeadura. Olha quanta coisa tem, daqui a pouco a gente começa a falar da parábola do semeador. Mas a gente só faz esse parêntese. Sejamos o terreno fértil daquela parábola, que fica aqui o dever de casa para vocês pesquisarem quando sair daqui. Mas não é no trânsito não, tá? É quando chegar em casa. A parábola do semeador. Porque Jesus semeia nos nossos corações o tempo todo. E o adubo é por nossa conta. Quem revolve a terra, quem prepara, quem põe um adubo para receber todas essas sementes que o nosso semeador Jesus e todos os espíritos jogam no nosso terreno, somos nós. Então aqui fica o convite, para quem veio pegar uma receitinha pronta de bolo. Eu adoro bolo, adoro torta, né? Fazer minhas coisinhas na cozinha lá, né, Vânia? Bem amador, assim, não é igual ao meu irmão lá, o Paulo, mas assim, e nem a minha mãe Zélia, e nem a minha sogra Célia, tem que falar todo mundo, dá uma lista aí, vem, vamos lá. E minha Vânia também, que faz o melhor pão de queijo do século, das galáxias, lá em Andrômeda, chamaram ela para fazer pão de queijo, né, Vânia? Sensacional, não é exagero. Então, gente, o que eu quero colocar para vocês? Que a gente possa fazer a diferença. Quem veio atrás de receitinha pronta não tem. A receita é: construa, faça a sua onda, surfe em cima. André, mas eu não sou surfista, eu tenho 75 anos. Não, é o surf das nossas missões, é a nossa onda. Se capacite todos os dias, leia aquele livro, saia para passear com o maridão, com a esposa querida. Antes da palestra, tem uma sociedade das esposas, né? Aflitas, que me procuraram e pediram para eu falar isso. Por isso que eu estou falando, tá, gente? Então, ó, os maridos, levem a esposa para jantar. Foi isso que nós combinamos? Foi, né? Foi. Então, assim, que a gente possa realmente fazer valer essa luz que nós temos em nós. Nós somos perfectíveis. Nós somos iluminados, nós somos bons demais, ao contrário do que a gente às vezes tenta fazer. Eu sou ruim, eu sou muito falível. Gente, se a gente todo dia olhar no espelho e falar eu sou ruim, a coisa está difícil. A gente tem que ter essa vontade de acertar, e para ter vontade de acertar a gente tem que ter uma coisa que chama confiança. A confiança começa em cada um de nós, a confiança em Deus, a confiança na nossa missão, a confiança de que cada desafio que for apresentado para nós é motivo de muita alegria e muita celebração. Que a gente não olhe os desafios, as dificuldades como sendo algo que deturpa a nossa vida, que tira a gente do foco do nosso caminho, mas que a gente olhe realmente como uma oportunidade abençoada por Deus. Continuemos a nossa caminhada, continuemos todos os dias a nossa jornada de fé, de crença, de vontade verdadeira, de determinação na nossa vida. Que a gente continue a nossa caminhada, amparados em Jesus, e também nessa interpretação maravilhosa, que é o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, que tanto nos afaga, tanto nos consola, e que todos os dias, dependendo da nossa abertura, nos recoloca de volta ao caminho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.